Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Eco dos Fundos, o podcast quinzenal do Eco sobre fundos europeus. Temos connosco Ana Abrunhosa, a ex-ministra da Coesão Territorial e que é agora deputada na Assembleia da República. Antes de mais, muito obrigado pela sua presença. Começava por lhe perguntar como é que vê as críticas sistemáticas do atual Executivo à má execução dos fundos europeus. Muito bom dia, Mónica. Vejo-a como preocupação, no entanto, quem está à frente da pasta atual dos fundos europeus é um conhecedor da realidade e sabe perfeitamente que é comum os quadros comunitários atrasarem-se, neste caso Portugal 2020, e por isso também atrasa o início de Portugal 2030. Adicionalmente, temos o PRR, e, portanto, creio que a sua grande preocupação é, de facto, o PRR, preocupação que partilhamos porque temos pouco tempo para os executar. Mas também acho que é também alguma oportunidade política, porque passados uns meses nós verificamos que a execução se mantém quase igual e, portanto, é a prova de que antes de vermos execução física, nós, numa obra, como já conversei várias vezes com a Mónica, que é uma profunda conhecedora também Muito obrigada. dos fundos europeus, é uma jornalista estudiosa e sabe, e conhece a realidade, sabe que uma obra, antes de ter execução financeira, tem no mínimo 2 anos de trabalho, no mínimo, com tudo a correr bem, porque nós temos um conjunto de procedimentos. E aí quero deixar uma nota de congratulação ao esforço que está a ser feito para a simplificação, mas também deixando uma preocupação que, quando simplificamos, temos que depois monitorizar e fiscalizar, e nós não temos máquina para isso. E, portanto, mas deixo a nota de felicitação, porque só assim é que conseguimos executar. Concluindo, nestes 4 meses a execução não deu um salto, também não era expectável que desse, é a realidade dos factos. Nós temos um mercado da construção aquecido, passámos por uma pandemia onde pararam, passámos por um período inflacionista onde o preço de obra, houve algumas obras cujo preço duplicou e, portanto, as próprias empresas que tinham ganhado a obra desistiram de muitas das obras ao preço que tinham ganhado porque diziam que não a conseguiam Era fazer. incomportável. Era incomportável e, portanto, nós não podemos fazer a realidade. Obviamente que depois, um ano ou dois depois de passarmos a pandemia, depois de passarmos este período inflacionista terrível, os preços mudavam de semana para semana. Aliás, os empreiteiros só davam orçamento prazo de validade de uma semana. É fácil agora estar a criticar, mas nós temos alguém à frente dos fundos que é conhecedor e que também não se deteve muito tempo na crítica e quero também agradecer-lhe por isso, porque se preocupou mais na execução e em olear a máquina, e a maior preocupação é não o Portugal 2030, mas o PRR, porque, como a Mónica sabe, tem um prazo de execução muito curto e estamos a falar de investimentos muito grandes. E, sobretudo, de investimento na própria administração do Estado, não é? Exato. Pergunto-lhe se vê com bons olhos a iniciativa do Executivo de voltar a olhar para os contratos públicos e voltar a rever as regras. Aliás, essa foi sempre uma tentativa do governo do PS. Recordo que nós próprios fizemos essa tentativa. Temos algumas, fizemos, alterámos, até as obras a partir só passam não todas a partir dos 750 previsto prévio, a partir de 750 mil euros. Adotámos algumas simplificações, mas sempre que o fazemos, temos o Tribunal de Contas a dar alertas, sempre que o fazemos, temos ai Jesus, que estamos a mexer nas regras para permitir fazer contratos com amigos, ai Jesus, e portanto nós temos de uma vez por todas que encontrar aqui o equilíbrio, mesmo também aquilo que é a visão política e pública destas questões, porque ficar é, de facto, eliminar algumas regras. Exige depois, como eu também já disse, monitorizar e fiscalizar e depois mão pesada para quem não cumpre. Exige, sobretudo, uma grande relação de confiança nos contratos públicos. Isso nós sabemos, ao caso de Espanha e de outros países que adotaram
contratos, regras de contratação públicas e especiais para os projetos do PRR. Eu creio que nós aqui já não vamos a tempo. Nós estamos a falar de utilizar ou de retirar algumas regras que pesam nos prazos, que pesam sobretudo depois na execução e fazê-lo de modo a que mas estamos a falar de entidades que estão em geral, são muito cumpridoras e, portanto, têm muitos níveis de fiscalização, independentemente de terem ou não fundos europeus. E penso que é, no fundo, algo equilibrado, não é? Algo equilibrado. A questão precisamente da fraude nos fundos é sempre um assunto que levanta paixões a nível nacional. Ultimamente tivemos conhecimento do caso da Operação Maestro. Como é que é possível, quando existem tantas entidades fiscalizadoras em Portugal, mais de 10 a fiscalizar fundos europeus, que seja possível que haja uma fraude que seja perpetrada, uma alegada fraude perpetrada ao longo de 8 anos com fundos europeus? Porque, por muitas regras que tenhamos, as autoridades de gestão não têm os meios que têm as autoridades de ajudante. Quando há falsificação, quando há uma operação conservada, demora sempre. A verdade, Mónica, é que foi a própria autogestão que detectou, que teve a suspeita e que a transmitiu ao Ministério Público. Portanto, a autoridade, quando eu encontrar provas e indícios, neste caso é o compete, alertou as autoridades judiciais, porque nós não temos escusas, nós não temos os meios, não é? Para fazer a investigação judicial. Temos muitos procedimentos que cruzam entre si e hoje, com os sistemas de informação que temos, é muito mais fácil, mas não há sistemas completamente dos contra a fraude. E, portanto, quando as entidades de propósito, não estou a falar deste caso concreto, Certo. estão ou várias, para ter aproveitamento, obviamente que são coisas já muito elaboradas. E, portanto, neste caso, eu diria que ainda bem, foram apanhá-los, mas foram pela própria autoridade de gestão. Portanto, significa que os mecanismos de controle funcionaram, mas, evidentemente, quando acontecem estas situações fazem-nos refletir, mas depois voltamos a ter o problema, Mónica. É que se depois desta situação pusermos mais camadas de controle, Exato. significa que os próprios que vêm por bem a seguir vão ter uma carga burocrática enorme. Portanto, nós andamos sempre neste dilema de confiar, de fiscalizar, mas nunca. E a partir daqui, vamos blindar e considerar que todos vêm com más intenções. Portanto, quem faz a gestão destes fundos sabe sempre que, ao nível de risco, esse nível de risco tem que ser controlado. E, por isso, temos os procedimentos e temos as auditorias. Nós temos uma autoridade de gestão, tem o controle, tem uma unidade de controle que é separada e da auditoria que é separada do resto da equipa, precisamente para fazer as suas auditorias com independência. E depois temos a Agência de Desenvolvimento e Coesão, que faz auditorias. Depois temos a Inspeção-Geral de Finanças, que faz auditorias. Depois temos o Tribunal de Contas, que faz auditorias. Depois temos também entidades europeias que fazem auditorias. Portanto, nós nunca vamos conseguir ter um sistema blindado, vamos aperfeiçoando, mas a verdade é que se depois de um caso deste nós começamos a pôr camadas de proteção e camadas de verificações, então voltamos à situação em que vem por bem. A solução seria penalizar com mais Sim, força quem está, os prevaricadores, para desincentivar a fraude? A solução é essa. A solução analisar a entidade, mas analisar os indivíduos. Quando se comprova que praticaram atos fraudulentos, independente de si ou da empresa onde estejam a trabalhar, nunca mais podem fundos europeus. E, portanto, é não nos circunscrevermos à entidade jurídica, à empresa, porque assim vão constituir outra empresa,
mas é as próprias pessoas ficarem marcadas para o resto de vida, porque não são pessoas de confiança. Em primeiro lugar, são os nossos impostos. Em segundo lugar, estas verbas que foram desviadas indevidamente não foram aplicadas noutros projetos. Portanto, há aqui um custo de oportunidade elevado. Depois há aqui também um capital de confiança que se perde. O nosso país, no âmbito de ações que a própria Comissão Europeia faz, nós não temos tido más avaliações, pelo contrário, temos tido boas, mas mancham a nossa reputação. E agora vamos imaginar que estas entidades ou as entidades que são apanhadas nas malhas do controle e nas malhas da justiça não têm verbas para devolver. Mais uma vez, depois, nós estas verbas, a partir do momento em que são consideradas ilegalmente atribuídas, nós temos que devolver estes fundos à União Europeia. Mas não conseguimos recuperar. Ora bem, é o nosso orçamento de Estado que é utilizado para devolver os fundos à União. E acha que neste caso específico corremos esse risco? Parece-me que o risco é grande. Parece-me que o risco... Nós temos também, como a Mónica sabe, fundos europeus que é preciso perceber que uma parte destes fundos europeus não era a fundo perdido. Era a título reembolsável. Mas estas entidades, a partir do momento em que vão para a falência, também já não reembolsam nem o que receberam indevidamente a fundo perdido, nem o que com a expectativa de reembolsarem num determinado prazo que tinham. E, portanto, terá que ser no tribunal, no tribunal português, tem que tentar encontrar meios de conseguir o retorno destas verbas, nem que seja ir ao patrimônio destas pessoas, mas nós também sabemos que quando estas pessoas fazem estes esquemas também se protegem, não é? Também protegem o seu património. E, portanto, eu diria que as pessoas teriam que entrar, quando são apanhadas nestes esquemas, terão que entrar para uma lista negra da Europa e jamais ter acesso a fundos públicos. A fundos públicos, sejam europeus, sejam de outra natureza. Em termos de, voltando ainda um pouco atrás à questão da execução do PRR, logo na sua... É quase uma pena de morte. Ou seja, uma linguagem aqui justifica-se uma vida de morte. Ou seja, estas entidades nunca mais, estas entidades e as pessoas, os indivíduos, nunca mais deveriam ter a possibilidade de ter apoios com fundos públicos, seja com o orçamento de Estado, seja europeus, seja o orçamento das autarquias, o que quer. Percebo a sua ideia. Relativamente eu, voltando um pouco atrás à questão da execução, agora que já está afastada um pouco há uns meses desta pasta, quando olha para trás, teria feito alguma coisa de diferente para acelerar a execução dos fundos? O único que tentei durante muito tempo foi alterar o Código da Contratação Pública, mas tivemos mesmo na própria Assembleia, a própria Associação Nacional de Municípios, repare, para nosso espanto, foi contra a nossa proposta de alteração das alterações do Código da Contratação Pública. E eu não percebo porque é que foi contra, apesar da surpresa, percebo porque é que foi contra, porque não estavam para ser sujeitos a comentários permanentes, agora é que vão, as verbas, agora. Portanto, não estavam para ser sujeitos a uma suspeição pública e, portanto, o que, obviamente, que olhando para trás, haveria outras que haríamos feito uma coisa lhe garanto. Coloquei toda a minha força, coloquei toda a minha energia quando tive estas funções e exercia sempre com grande gosto. Nós nunca nos afastamos, mas acho que a pasta está muito bem entregue. Acho que está muito bem entregue, muito sinceramente, e acho que, mais uma vez, nós saberemos aproveitar bem estes fundos. O que tenho lamento profundamente, até porque nós tínhamos maioria na Assembleia da República, mas depois, repare, nós fizemos. O que é que nos travou? Não foi que nós não tivéssemos tentado, nós ainda fizemos alterações, mas depois a própria Comissão Europeia notificou-nos
e iria iniciar um procedimento contra nós se nós não tivéssemos voltado atrás. E, portanto, é muito difícil fazer alterações. No caso do PRR, ter-se-ia justificado, como outros países fizeram, porque eles abriram um precedente, fazer um código da contratação pública especial para os projetos do PRR. PRR. Estamos sempre a aprender. Repare, é muito difícil estar a fazer alterações quando estamos preocupados como é que vamos combater a inflação, como é que porque depois fizemos reprogramações, tivemos que fazer reprogramação do PRR, se calhar é algo que também este governo terá que Até fazer, fazer. já o disse que fará em 2025. Terá que ter, porque haverá. O PRR tem uma parte dos projetos pagas com o fundo perdido e tem outra parte paga com empréstimos. Na última reprogramação, o que fizemos foi projetos que achávamos que podiam derrapar no tempo, já os passámos para empréstimos, porque os empréstimos não são tão arriscados de perder. E passámos a ter só com financiamento a fundo perdido projetos em que o prazo estava mais ou menos controlado. Obviamente que agora, passados uns meses, é normal, normalíssimo, que quem esteja com a coordenação e com a responsabilidade do dossiê tenha que rever todos os projetos e eles estavam todos identificados na pasta de transição e, obviamente, as reuniões que agora já terão tido, já terão assinalado os projetos de risco, até porque depois há coisas que nós não controlamos, concursos que ficam desertos e isso obriga a lançar novos concursos e, portanto, terá que haver sempre aqui um ajuste daquilo que é a nossa real possibilidade de execução e os projetos que conseguimos executar. Repare, muitas das vezes perguntávamos porquê que não puseram a ferrovia? Porquê que não puseram hospitais? Não estão hospitais no PRR. A ferrovia não está, porque são projetos que são normalmente muito longos. Um dos dossiês pelos quais também se bateu fortemente foi pela abolição das portagens nas ex-SCUT. Apesar da maioria do PS no Parlamento não foi possível, mas assim que chegou à oposição, Dá-me a ouvir, mas as portagens foram eliminadas. Como é que se sentiu no dia em que viu a aprovação desse diploma na Assembleia da República, já sentada na bancada socialista? quando me sentei no Parlamento, as portagens já tinham sofrido uma redução de 5%, ao contrário do que se disse. Não é verdade. As portagens foram em 2011 e, portanto, pela primeira vez nas ex-SCUT, e nós já tínhamos reduzido em 65%. E, portanto, era um esforço adicional. Era uma promessa que tínhamos feito em campanha, estava no nome, e eu senti-me bem, compreendo que não é um dossiê fácil, compreendo que o interior justifica a discriminação, não compreendo se compara o incomparável, e é algo que neste governo me está a preocupar, que é, eu entendo que estão há pouco tempo, eu entendo que há dossiês mais prementes, mas no discurso político deixou-se falar de território, deixou de se falar do interior e, portanto, muitas das vezes comparamos o pagamento das portagens no interior com o pagamento das portagens em Lisboa. Como é que é possível fazer esta comparação quando nós no interior nem sequer transportes públicos temos e em Lisboa nós temos transportes públicos? Nós temos um grande investimento em transportes públicos e temos que continuar a investir. E, portanto, fico bastante surpreendida, enquanto cidadã e enquanto ex-governante, que alguém com responsabilidades compare a vida e a mobilidade de alguém no interior que não tem transportes públicos com alguém que vive num território onde há uma diversidade de transportes públicos e onde sistematicamente nós estamos ainda a investir, e o PRR
nós fomos muito criticados porque, por exemplo, os mestres fizeram grandes investimentos no âmbito do PRR na área do centro de Lisboa e do Porto. Exato. Fizemos bem precisamente para dar condições de mobilidade a estas pessoas, porque não estou a ver como solução entrar em públicos e ter acesso a serviços mais básicos, como Mas não acha que isso é uma crítica que se pode fazer ao a PRR? educação e, portanto, vejo com alguma, até com uma, nem a surpresa, vejo com, é não conhecer o país, quem compara problemas da mobilidade do interior com as, é ser alguém que não tem a menor sensibilidade para as dificuldades que se vivem. O que eu lhe perguntava é, não acha que com o PRR se investiu excessivamente, no litoral e nas áreas metropolitanas? PRR visava, o PRR para já tem muito investimento no interior, mas o PRR visava resolver problemas. A pandemia revelou foi aumentar-se nos transportes públicos. Uhum. Onde é que há mais pessoas a usar mais transportes públicos? Nas áreas metropolitanas. Eu, enquanto ministra de então da coesão, fiquei muito pacificada com a repartição do bolo para o litoral e interior, até porque muito desse apoio dependia de candidaturas, que era o caso das habitações. Portanto, os municípios do interior estão hoje a fazer investimentos em habitação porque fizeram as suas estratégias locais de habitação e fizeram e amadureceram os seus projetos. Repara, até temos, no caso da Beiras e Serra da Estrela, a candidatura foi feita pela própria comunidade intermunicipal, que é toda do interior. Implementámos foi depois projetos intermunicipais. E o PRR não impede isso. Agora, não podia era fechar os olhos a áreas onde se veio a revelar que problemas de mobilidade nos transportes eram terríveis e continuavam a ser terríveis e, portanto, nós temos que fazer face a esses problemas, porque é lá que temos as pessoas e que temos também que melhorar a sua qualidade quando têm que se movimentar. E depois, na habitação, e também na área da saúde, nós dedicamos na área metropolitana de Lisboa o PRR para equipamentos hospitalares, não para hospitais, porque se formos a ver, é talvez a área do país onde nós temos maior concentração de população, mas onde temos ainda hospitais ou unidades de saúde com grandes necessidades de investimento. E, portanto, o PRR foi utilizado para isso e, na minha perspectiva, sempre defensora do interior, sempre defensora, mas também defensora de colocar os recursos onde os problemas existem. Portanto, nós não podemos simplesmente pôr o litoral contra o interior ou o interior contra o litoral só porque temos que perceber do que é que estamos a falar. E, portanto, em algumas áreas, e investir no litoral também é fazer coesão, porque é estar a pôr os recursos onde temos os problemas. Portanto, coesão é isto, é ter medidas específicas para os problemas, em concreto. O nosso tempo, infelizmente, está a chegar ao fim, mas não queria deixar de lhe perguntar. Não é segredo para ninguém de que o PS já está a começar a preparar-se as próximas autárquicas e que o seu nome é falado como uma forte possibilidade para Coimbra. Como é que está a refletir e para que lado começa a pesar a balança nessa equação? Quero dizer-lhe que me sinto muito honrada por o meu nome ser equacionado para uma cidade que amo muito. Uma cidade onde passei a maior parte da minha vida pública e onde tive a minha filha e onde tenho a minha casa e o base familiar. Neste momento, como a Mónica disse, estou num período de reflexão, porque abraçar uma missão dessas é uma missão de vida. E eu conheço e sei que se disser que sim, vou pôr toda a minha energia. E eu estou naquela fase da vida em que me está a saber muito bem, finalmente, ter fins de semana, ter um bocadinho de vida. Os últimos 20 anos foram muito duros,
Não lamento, fui sempre muito feliz, mas tenho que decidir, tenho que ponderar, sabendo que é algo que me honra muito. Em setembro terei que comunicar a minha decisão, mas é uma decisão não só da Ana Abrunhosa, mas da família da Ana Abrunhosa, porque estas decisões afetam toda a família. E para mim, no topo das prioridades está a minha família. Eu já sou muito realizada profissionalmente, já não tenho, sinto que tenha nada a provar e, portanto, a minha decisão neste momento, não tenho medo de o dizer, está dependente de uma decisão familiar, porque a família neste momento é o mais importante, embora eu me sinta muito realizada em projetos profissionais que abraço e, por isso, em setembro tomarei a minha decisão ou comunicarei a minha decisão, não é? Ana Brunhosa, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Voltaremos a falar.